Aqui no Flyroute, vamos definir, planejar o nosso mapeamento da área de estudo que vamos executar o voo. Podemos importar o KML, como criar também uma rota. Vamos clicar aqui nesse maisinho. Vamos clicar em Create a Route. Então a gente vai criar a nossa rota de voo. Aqui tem os modos de voo que a gente pode operar. Que é o Waypoint Route, Area Route e Linear Route. São os mais utilizados. O linear é para mapear rodovia, ferrovia, são mapeamentos lineares. E a Area Route é o mapeamento de áreas que fazemos retangular, mapeamentos de grandes áreas. Vamos clicar aqui na Area Route, certo? Vamos definir aqui a área que vamos mapear. Nós vamos executar nosso voo ali na Universidade Federal do Piauí, uma área controlada. Vou desenhar o polígono que eu quero, da área que eu quero mapear. Essa área a gente pode observar aqui na tela que tem regiões com bastante vegetação densa e outra região sem muita vegetação. Tem uma avenida aqui que é bom que a gente faz essa comparação. Definida a área, aqui no canto superior esquerdo aparece que é uma área que deu 3,6 hectares. A gente vai confirmar essa área que queremos mapear. Aqui podemos selecionar o modelo do drone, a matriz que a gente vai utilizar o M350, como também pode utilizar o M300 RTK. Vamos colocar aqui que é uma matriz 350. A câmera a gente pode escolher o L2, que é a que estamos utilizando. Podemos fazer tanto mapeamento com LiDAR como só mapeamento aerofotogramétrico. Como a gente vai fazer um mapeamento com LiDAR, então deixa ativado aqui o LiDAR. Vamos aqui nas configurações, os modos de retorno. Então tem um modo simples, dual, retorno simples, ou 2 retornos, 3 retornos, 4 retornos e 5 retornos. A gente utiliza sempre 5 retornos. Nesse modo de 5 retornos, ele consegue captar até 12 milhões de pulsos de laser por segundo. O modo a gente deixa o repetitivo. A gente quer colorir a nuvem ou não. A gente deixamos ativado aqui o RGB. Então deixa ativado, que assim ele vai conseguir colorir a nuvem de pontos. E vamos aqui dar o OK agora. E aqui a gente pode colocar o nome da missão. Coloca voo teste. E um detalhe, ele não aceita espaço. Aqui tem que botar voo teste, ele não aceita você colocar espaço ou algum caractere. Definimos o nome. Aqui dentro dessa parte de configuração do GST, a gente pode colocar tanto um voo oblíquo como um voo orto. A definição do GST, a gente vai colocar um GST de 3 metros, ou de 3 centímetros, perdão. Definimos um GST de 3 centímetros. Ele consegue uma densidade de até 84 pontos por metro quadrado. Nessa missão, a gente vai desativar a otimização de elevação. Na Altitude Mode, podemos pedir para ele definir a altura e seguir sempre essa altura. Vamos supor que a gente coloca aqui 100 metros. Ele sempre vai manter a altitude 100 metros. Se quisermos que ele siga de acordo com o DSM, tá em follow, então a gente seleciona aqui a área que a gente pode importar o mapa DSM, o mapa de altitude, como também podemos fazer o download automaticamente aqui no rádio. Como já temos baixado, só ativamos aqui a altura de voo. No Penta Return, né, com 5 retornos, a gente pode voar. Ele tem um alcance de até 250 metros de altura, mas como é uma área de vegetação densa,
Vamos deixar aqui 80 metros de altura. Aqui a altitude de decolagem. Então, eu quero que ele inicie a missão quando ele atingir uma altura de 80 metros de altura, que assim ele consegue escapar de qualquer obstáculo. A calibração do IMU a gente deixa ativado, que ele faz essa calibração automaticamente. A velocidade de voo o ideal é entre 8 metros por segundo a 10 metros por segundo, já que é uma região de bastante vegetação densa. Aqui a gente pode, no cursor angle, mudar a rota de voo, a angulação de voo que a gente quer mapear. Sempre costumo deixar de uma forma que o drone não faça muita curva durante o mapeamento, que assim ele consegue economizar a bateria. Após completar a missão, o que é que eu quero que o drone faça? Saia do modo de voo, ou execute o return to home, ou fique pairando no ponto que ele terminou, ou retornar para o ponto de start e ficar hoverando em cima do ponto que ele startou. As configurações avançadas, vamos configurar a sobreposição tanto do LiDAR como da câmera RGB, do sensor RGB. Então, para o mapeamento numa região densa como essa que vamos executar, a gente costuma colocar uma sobreposição de 70 no LiDAR, que fica no RGB 76% de sobreposição. Então, é uma quantidade boa de pontos que a gente consegue ter bastante informação e consegue fazer uma classificação boa e conseguimos representar fielmente o terreno nessa região bastante densa. A sobreposição lateral a gente coloca 75. Se quisermos ampliar a área, né, podemos fazer uma margem para ele ir além da área que a gente definiu. Como já definimos a área além do que a área de estudo que queremos, então não precisa ativar essa opção. O modo de foto é por time, não por distância, a gente deixa por time, que aí ele vai tirar foto a cada 2 segundos ou a cada 1 segundo. Aqui, a velocidade de partida. Então, aqui, esse take-off speed é a velocidade que o drone vai seguir até o ponto de start da missão. A gente costuma deixar a velocidade máxima, mas tem gente que gosta de diminuir um pouco essa velocidade, porque o drone não inicia a missão com a velocidade muito rápida. Eu costumo deixar sempre a velocidade máxima, porque assim a gente consegue ganhar tempo. Feito isso, está configurado o plano de voo, certo? Então aqui a altura está de 80, o GSD, como está ligado proporcionalmente à altura de voo, quanto menor a altura, menor o GSD. Então, como diminuímos a altura de voo, colocamos aqui de 80 metros, consequentemente o GSD diminuiu e ficou 2,15 centímetros por pixel. E assim a gente já tem, vocês lembram que falamos que naquela hora que botamos o GSD de 3 centímetros ficou 42 pontos por metro quadrado. E agora, definindo a sobreposição, diminuindo a altura de voo, ele aumentou a quantidade de pontos por metro quadrado. Agora temos 617 pontos por metro quadrado. Definimos assim o planejamento de voo. E aqui vamos salvar nesse disquetezinho do lado no canto superior esquerdo. Vamos salvar. Pronto. A missão está definida. Só ir para campo com todos os equipamentos, ligando a base DJI. Quando chegar lá em campo, vamos mostrar para vocês como que a gente ativa a base DJI DRTK2, insere as coordenadas e executa o voo para chegar na precisão centimétrica. Aqui no Enter Camera View, vamos entrar no modo da câmera do drone. Aqui tem um pré-checklist que podemos ver
todas as funcionalidades do drone. Aqui temos que está no modo normal, N-Mode, a bateria do drone 61%, as duas estão vendo que estão na mesma porcentagem, 61%, a bateria do rádio 47%. Aqui é o controle A, esse drone a gente pode acoplar ele dois controles, então a gente pode executar longas missões, tipo de 20 km, e a 10 km tem outro controle que vai se conectar com o drone e continuar a missão. Temos a barra de estado também aqui, como eu mostrei para vocês atrás. Temos a RTK altitude de return to home, deixamos configurado para 100 metros. Máxima altitude de voo é a máxima permitida aqui no Brasil, que é 120 metros de altura. Quando o sinal estiver fraco ou perder o sinal do drone e ele tentar reconectar várias vezes, a gente colocou para retornar o ponto de origem, então return to home. Se a gente quer definir máxima distância de voo, pode definir, ele vai até 8 km ou 800 metros de distância. O modo é o modo universal que a gente utiliza de voo, o modo 2. Aqui a gente mudou para o modo 1 e voltamos para o modo 2. O home point, a gente tem a opção de definir o home point partindo da aeronave, do ponto de origem da aeronave ou do controle. A gente utiliza esse modo, esse home point do controle, onde está o operador, quando estamos executando voos em movimento, tipo dentro da embarcação. Então, sempre costumamos ativar que o home point seja através do rádio controle. Temos a configuração de aviso de bateria. Está aqui configurado para ele avisar que a bateria está fraca quando atingir 20%. Quando ele identificar algum obstáculo, o que ele deve fazer? A gente coloca que ele deve frear, brake, né? Então pode desligar, sem desativar, não quero desligar. Aqui tem os sensores horizontais, sensores verticais, sensores da parte de baixo do drone. Então eu quero que ele freie quando ele identificar um obstáculo a 3 metros e quero que ele me alerte até 38 metros. Então, se tiver um obstáculo a 38 metros, ele vai me alertar. E a gente pode configurar isso para menos ou para mais, vai depender da sua necessidade. Então, deixou isso ativado, a gente fecha aqui. E aqui está a tela da câmera View. Aqui, a tela que a gente está vendo agora é a tela da câmera FPV. Então, você vê que tem a telemetria igual a de uma aeronave. Aqui tem o speed, né, a velocidade de voo por metro segundo. Tem o wind speed, que é a velocidade do vento. Temos a altura de voo, que aqui a gente vê que está zero, né? Então, e a altitude também aqui nessa região, de acordo com o mapa DSM. Temos também a velocidade de voo vertical, que é esse VS, também não está ativado. Está zero, porque não estamos executando nenhum voo. E a gente vê que ele tem a bússola de orientação, está meio inclinada porque o drone está em cima da mesa e está meio inclinado, né? E aqui embaixo, nessa bolinha que você está vendo em vermelho, ele aparece os sensores, né? Então está vendo que o sensor está detectando vários obstáculos. E aqui nesse botão, nessa abazinha aqui na lateral, no canto inferior direito, se eu clicando a gente abre a câmera L2. Se a gente clicar novamente aqui, temos a câmera FPV do drone. E no canto inferior direito e esquerdo aqui, a gente tem o mapa base, né, de localização do drone. Como clicando também, temos aqui a câmera FPV novamente. A interface é igual como os outros drones da DJI. Aqui a gente vê a barra de status, identificando que o drone está numa zona de proibição, na geozone, né? Então, não há zona recomendada de voo, que é uma zona vermelha, que não estamos próximo ao aeroporto. Aqui tem a barra, a porcentagem de cada bateria, e nos 3 pontinhos aqui no canto superior direito,
como em todos os drones da DJI, que é as configurações do drone. E aqui está o Flight Set, né? Configurações de voo. Tem aqui o controle, como eu falei para vocês, o home point pode ser definido tanto pela aeronave como pelo rádio controle. Múltiplos modos de voo, se você ativar, então a gente pode voar, ter vários modos de voo, tanto no modo esporte, no modo autônomo ou no modo tripé, né? Que é o modo tripode. A altitude, return to home, a altura de voo que ele vai retornar para o ponto de origem, quando perder um sinal, quando finalizar a missão, é 100 metros de altura. 100 metros é uma altura razoavelmente segura, que já passa de qualquer obstáculo aqui na cidade. Máxima altitude de voo, que é a máxima altura de voo, a gente coloca 120, que é a permitida no Brasil. Não desligamos aqui, desativamos a distância limite, não queremos um limite de distância, pode ir até 10 km, 20 km, dependendo de qual operação que vamos executar. Quando tiver com sinal baixo ou perder o sinal, retornar para o ponto de origem, return to home. Aqui está a calibração, as coordenadas, o GNSS está ativado, o GPS, Galileu, Beidou. Então aqui, essas são as configurações básicas. Aqui as configurações dos sensores de obstáculo, né? Tanto no sensor superior como nos sensores inferiores. A gente costuma deixar todos ativados. Quando ele encontrar a precisão de pouso, né? A precisão quando ele estiver pousando, então ele faz um pouso suave. Vai identificar o obstáculo até 7 metros de altura, já começa a identificar o obstáculo. E aí esse pouso, ele consegue fazer um pouso mais suave. Aqui é o controle, as configurações do rádio. Aqui a gente pode ativar o controle A ou o controle B, se tivesse dois controles. Se tiver descontrole, um controle a gente pode manusear para controlar os sticks e o outro para controlar a câmera. Vamos supor que vai fazer uma filmagem, então um piloto fica controlando o drone e o outro fica controlando apenas a câmera ou o LiDAR, uma câmera RGB para fazer a filmagem. Os modos de voo sempre deixo no modo universal, que é o modo 2. Se a gente quiser calibrar o controle, mas tem que estar desligado o drone. A gente pode configurar os botões, como eu falei mais anteriormente, os botões de atalho. Então eu tenho o botão C1, C2, C3, C4, que estão na parte de trás do rádio. Temos o 5D, o botão, que a gente são botões de comando rápido, atalhos rápidos, a gente pode clicar para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, ele vai ativar algum sensor, abrir alguma aba aqui na tela do drone, certo? Então são esses botões que são configuráveis. A transmissão, esse drone tem uma frequência, consegue fazer uma transmissão tanto no 2.4G como no 5G. A gente deixa ativado as duas bandas, caso se deixar ativado só uma banda, se ele perder se tiver sinal 5G, ele vai pegar 5G, se não tiver, aí vai ficar com sinal fraco e a transmissão pode cair, certo? Então a câmera view aqui, se a gente quiser duplicar essa imagem do drone, colocar numa tela do computador ou na televisão, a gente tem que ativar essa duplicate screen. Então deixa ativado, que aí a gente consegue inserir aqui o cabo HDMI e fazer essa transmissão em duas telas. A transmissão aqui pode ser melhorada se tiver aquele módulo de internet aqui no rádio, como a gente não tem, não está ativado. Aqui temos as baterias, né? Tem a porcentagem, a voltagem, a temperatura, o ciclo, de quanto tempo ela vai descarregar, tá 64 dias configurado, então a quantidade de ciclos que já foi carregada. Essa bateria tem 42 ciclos. Essa TB65, essas baterias TB65, DJI afirma que elas vão até 400 ciclos. Então já ganhamos aí
diferença da TB60 mais de 200 ciclos. Aqui a gente pode configurar com quantos por cento o drone vai nos avisar que a bateria está fraca. Coloca low 30% e o low critical a gente coloca 10%. Certo? Tá aqui as configurações de tempo de descarga. Tempo de descarregar a bateria, 6 dias. Aqui é a configuração do gimbal. Essa configuração a gente não mexe. Se a gente quiser mexer, botar free mode ou modo para seguir, a gente pode colocar aqui para ela fazer um movimento mais suave, fazer um freio mais, gravação mais rápida. Toda essa configuração a gente consegue fazer aqui nessa parte da configuração do gimbal. Pode calibrar também, se quiser calibrar, clica aqui. A gente faz, se quiser ajustar também, faz a calibração. E se quiser resetar os parâmetros de fábrica, consegue também resetar. Aqui é o RTK. Se a gente quiser ativar ele ou desativar, mas para voar com ele ativado, a base DJI DRTK2 tem que estar ligada. Como a base não está ligada, a gente vai desativar. Ou pode deixar ativado, já que não vamos executar nenhum voo. Aqui as configurações básicas. Temos aqui as unidades de medida, metro, por metro segundo, a área, hectares, temperatura, Celsius, formato das coordenadas, se a gente quer decimais, grau, minuto, segundo, quer só grau, minuto. Então são essas configurações que a gente consegue fazer aqui nessa aba. Pode ativar os LED ou desativar. Se quiser ativar, está ativado o LED. Se quiser desativar, pode desativar também. Pode dar um nome à aeronave. Pode ver aqui. Isso aqui não posso gravar. Pode pausar a Bianca. Aqui onde você consegue ver o número de série também do drone, do rádio, da bateria. E aqui é a tela principal, como eu mostrei para vocês. Certo? Os botões L1. Ó, ativou e desativou o modo discreto. Aqui a gente vai apertar o R1, o L2, onde pode mudar. Apertando o botão R3, a gente muda para câmera para o L2, para o LiDAR. Se eu quiser Point Cloud, mostrar aqui, ó, ele vai tá rastreando o sensor. Se eu quiser mudar, ele tá rastreando aqui, certo? Eu consigo novamente voltar para a câmera RGB. Eu posso botar as duas, tanto a câmera RGB como o sensor, o laser. Eu consigo colocar também na mesma tela. Posso mudar os modos de cor da nuvem, né? Se pode ser por altura, reflectância, pela distância. Também podemos ver aqui uma preview do mapeamento que ele está fazendo, clicando no R2. Eu vou sair aqui e voltar para a câmera FPV, clicando no botão R3. Essas são as funcionalidades do Matriz 350.